Fala pessoal, aqui é o Fagner Luiz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gigante da Matemática. Neste vídeo você vai aprender a como fazer cálculos de divisão sem precisar estar utilizando a calculadora. Então fica comigo até o final desse vídeo e acompanha o passo a passo de como efetuar uma divisão da maneira correta. Primeiro, vamos entender o que é a divisão. A divisão ela é uma operação matemática fundamental que consiste em distribuir uma quantidade ou conjunto de objetos em partes iguais ou em grupos menores, tá? Então esse é o conceito da divisão, tá bom? E os termos da divisão? Quais são esses termos que nós temos na divisão? Então, os termos da divisão recebem os seguintes nomes. Nós temos o dividendo, nós também temos o divisor, o quociente e o resto, tá? Então nós temos 4 termos aqui na divisão. Vamos conhecer esses termos aqui neste exemplo abaixo. Então olha só, nós temos aqui 14 dividido por 2. Então esse 14 aqui, ó, ele é o dividendo, tá bom? 14 é o dividendo. E o 2? O 2, ele é o divisor, tá bom? O 7, ele é o quociente. Abaixo aqui, ó, do dividendo, nós temos esses outros números aqui, ó, que nós vamos chamar eles de resto, tá bom? Então esses são os termos da divisão. E é bom que você saiba quais são os termos da divisão, porque isso vai te ajudar muito na hora de efetuar o cálculo da conta de divisão, beleza? Então, já conhecendo aqui os termos da divisão, conhecendo sobre o conceito da divisão, vamos aqui conhecer as regras. Então vamos lá, primeira regra: organizar a operação, Então, você vai efetuar um cálculo de divisão, organize, comece organizando a operação e identifique quem é o dividendo e quem é o divisor. Segundo, encontrar um número que multiplicado, tá? Então, a segunda regra, você vai encontrar um número, que multiplicado pelo divisor, ele seja igual ou próximo do dividendo. Por isso que eu falei que é importante saber quem são os termos da divisão, tá bom? E terceiro, caso o número seja menor que o dividendo, subtraia um pelo outro e continue a divisão com o resto até que não haja mais nenhum número para continuar a divisão. Tudo certo? Então já conhecemos aqui o conceito de divisão, os termos da divisão e também já conhecemos aqui agora as regras para efetuar a divisão da maneira correta. Então, feito isso, vamos agora colocar em prática tudo isso. Então nós temos aqui 224 dividido por 8. Qual que é o primeiro passo, que eu falei para vocês? Qual que é a primeira regra a se fazer? É organizar a operação e identificar o dividendo e o divisor. Então, olhando para cá, sempre o primeiro termo aqui, ó, que no caso o primeiro termo aqui é o 224, ele vai ser o dividendo. E o segundo termo que está aqui, ó, que é o 8, vai ser o divisor. Então eu já consegui identificar o dividendo e o divisor. Então já dá para armar a continha aqui. Então vamos lá colocar aqui, ó, 224 dividido por 8, beleza? 224 dividendo e o número 8, o divisor. Qual que é o segundo passo, Qual que é a segunda regra a se fazer agora? É encontrar um número que multiplicado pelo divisor seja igual ou próximo ao dividendo. Então vamos analisar aqui o lado aqui do dividendo. 2 dá para dividir por 8? Não dá, porque 2 é menor que 8. Mas se você juntar esse 2 com esse outro 2 aqui, ó, você vai ter 22. Então agora 22, né, tá sendo dividendo, vai dividir aqui por 8.
tá bom? Então 22 dividido por 8. Qual que é a outra dica que eu dou para vocês? Analisando aqui o divisor, que é o 8, tá? Já pega a tabuada de multiplicação do número 8, que também vai te ajudar bastante, tá bom? Então já vou colocar para vocês aqui na tela a tabuada de multiplicação do número 8. Então, lembrando sobre a segunda regra, qual que é o número que multiplicado pelo divisor que seja igual a 22 ou que fique próximo dele. Então vamos analisar aqui, ó, qual que é o número que multiplicado por 8 fique igual ou próximo de 22. Então, analisando aqui a tabuada de multiplicação do 8, eu encontrei aqui que 8 vezes 2 é igual a 16. 16 é o número mais próximo de 22, tá bom? Então, nesse caso, ó, é o 2 que eu vou estar utilizando aqui no quociente, tá bom? Então, eu vou estar colocando aqui, ó, que 22 dividido por 8 é 2, porque 2 vezes 8 dá 16. Então, o 16 vai entrar bem aqui, tá? Sempre lembrando da terceira regra, tá bom? Caso o número seja menor que o dividendo, subtraia um pelo outro. Então, 2 vezes 8 dá 16 e 16 é menor que 22. Então, eu posso subtrair aqui, tá bom? Então, 22 menos 16, quanto é que dá? 2 não dá para subtrair, né? Por 6. Então, vou emprestar um aqui do 2. Aqui fica valendo de 1. E aqui agora fica valendo de 12. 12 menos 6 dá 6. E 1 menos 1 dá 0. Agora, eu tenho aqui no dividendo número 6. 6 dá para dividir por 8? Com certeza não, porque 6 é um número menor que 8. Mas eu ainda tenho aqui, ó, o número 4 que está aqui em cima e eu posso baixar ele para cá. Então agora eu fiquei 64 dividido por 8. Então, analisando a tabuada de multiplicação do 8, qual é o número que multiplicado por 8 dá igual ou próximo de 64? Então, olha só aqui, ó, 8 vezes 8 é igual a 64. Então é o 8 que eu vou estar utilizando aqui no quociente. 8 vezes 8, 64, tá? Vou colocar aqui. Aqui vai rolar uma subtração. 4 menos 4 é 0, 6 menos 6 é 0 e 0 menos nada também é 0 e fecha a conta. Isso significa que 224 dividido por 8, o resultado é 28, gabarito letra C. Vamos continuar praticando. 55 dividido por 2. Sempre lembrando da regrinha aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Primeiro passo é o que? Organizar a operação, identificando o dividendo e o divisor. O primeiro termo sempre será o dividendo e o segundo o divisor. Então vamos organizar aqui a operação, tá bom? 55 dividido por 2, tá bom? Qual que é o segundo passo? É encontrar um número que multiplicado pelo divisor seja igual ou próximo ao dividendo, tá bom? Já pegando aí a dica que eu falei para vocês, tá? Quem é o divisor? O divisor é o 2, então já pega a tabuada de multiplicação do número 2 que vai te ajudar bastante aí, tá bom? Então vamos lá. Quanto é que é 5 dividido por 2? 5 dividido por 2, olhando para cá para a tabuada de multiplicação do 2, eu tenho que 2 vezes 2 dá 4. E 2 vezes 3 dá 6. Só que 6 já passou do 5, então não pode. Então o número mais próximo que vai me dar é 2 vezes 2 dá 4, tá bom? Então é esse 2 que eu vou estar utilizando no quociente, beleza? 2 vezes 2 dá 4. Coloco 4 aqui e vai rolar a subtração, tá bom? Essa é a terceira regrinha. Quando o número for menor que o dividendo, a gente pode estar subtraindo, tá bom? Quando ele for menor ou igual, pode estar subtraindo. Então, 2 vezes 2 dá 4, tá? 5 menos 4 dá 1. 1 dá para dividir por 2? Com certeza não, porque 1 é menor que 2. Mas eu ainda tenho esse 5 aqui em cima e eu posso baixar ele para cá agora, tá bom? 15 dividido por 2. Quanto é que é 15 dividido por 2? Então, analisando aqui a tabela, a tabuada de multiplicação do 2, eu tenho que 2 vezes 7 é 14. É bem mais próximo do que 15, porque 2 vezes 8 dá 16 e 16 já passou de 15 e não pode passar. Então, nesse caso, eu vou estar utilizando o número 7 aqui no quociente, porque 15 dividido por 2 dá 7 e 2 vezes 7 dá 14.
14. Então, eu coloco 14 aqui abaixo do 15. Aqui vai rolar uma subtração de novo. 5 menos 4 dá 1. E 1 menos 1 dá 0. De novo, eu fiquei com 1 aqui no dividendo. 1 dá para dividir por 2? Com certeza não. E agora, eu não tenho também aqui, ó, no dividendo não tenho mais nada para baixar para cá. Nesse caso, o que é que a gente vai fazer agora, tá? Quando não tem nada o que baixar para cá, e aqui é um número menor que 2, o que você vai fazer? Você vai acrescentar um 0, aqui vai ficar valendo de 10, e aqui no quociente você vai acrescentar uma vírgula. Pronto, agora você tem 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá quanto? Qual é o número que vai entrar aqui no quociente que multiplicado por 2 dá igual a 10 ou bem próximo de 10? Então vamos olhar a tabuada de multiplicação do número 2. Então aqui eu tenho que 2 vezes 5 é igual a 10. Isso é igual, né, o que eu estou querendo. Então nesse caso é o 5 que vai entrar aqui no quociente, porque 2 vezes 5 é igual a 10. Aqui rola uma subtração de novo. 0 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0, 0 menos nada dá 0 e fecha conta. Então 55 dividido por 2, o resultado é 27,5. Gabarito letra B. Vamos para mais um exemplo. 45 dividido por 90. Sempre lembrando da regrinha. Qual que é o primeiro passo? É identificar o dividendo e o divisor. Então já sei que o primeiro termo aqui 45 é o meu dividendo e esse segundo termo aqui 90 é o meu divisor. Sabendo disso, eu já consigo armar aqui a conta, tá bom? 45 dividido por 90, beleza? Qual que é o segundo passo agora? É encontrar um número que multiplicado pelo divisor seja igual ou próximo de 45, né? Próximo do dividendo. Então vamos lá. Só que analisando aqui a continha, pessoal, eu já identifiquei que o 45 é menor que 90. Então todas as vezes que o dividendo for menor que o divisor, o que você vai fazer? Tá? Nesse caso, você vai acrescentar um 0 aqui no dividendo e aqui no quociente você vai acrescentar um 0 e uma vírgula, beleza? Então, sabendo disso, podemos prosseguir. Agora, aqui no dividendo eu tenho 450 e no divisor 90. Sempre lembrando da dica, olha para quem está aqui no divisor, tá? E já pega a tabuada de multiplicação do número que está no divisor. Aqui é o 90, então eu vou colocar para vocês aqui na tela a tabuada de multiplicação do número 90. Então, sendo assim, nós podemos prosseguir para efetuar o cálculo aqui da divisão. Então, quanto aqui é 450 dividido por 90? Qual que é o número que multiplicado por 90 seja igual ou próximo a 450? Então, vamos analisar aqui a tabuada de multiplicação de 90. Então, eu tenho aqui, ó, que 90 vezes 5 é igual a 450. Então, é esse carinha aqui que eu vou estar utilizando aqui no quociente. 5, porque 5 vezes 90 é 450. Aqui rola uma subtração, tá? 0 menos 0 dá 0, 5 menos 5 dá 0, 4 menos 4 dá 0. Isso quer dizer que 45 dividido por 90 é 0,5. Gabarito, letra A. Beleza, pessoal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!